Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta aí com o nosso canal, né? Vamos botar para ferver agora. Demorei chegar, demorei voltar, mas agora eu voltei com tudo. Toda semana, no mínimo, eu vou postar uma aula com dicas para concurso público. E a aula de hoje é uma revisão para quem vai fazer o concurso da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Tivemos 7 aulões aqui em Caruaru. Para quem é de fora, infelizmente não foi divulgado, porque também no primeiro dia que eu divulguei já foi preenchida todas as vagas. Então segura a onda, porque agora vai começar uma revisão geral do que a gente viu nos aulões. Então se tu perdeu o aulão, presta atenção nessa revisão. Revisão básica. Essa banca IBFC, ela gosta muito do texto de lei, principalmente no direito constitucional. Então saca aí o que tem no edital de vocês e presta atenção nas dicas que eu vou dar agora. Vai lá no slide. A banca cobra aqui, ó, noções de direito. Dentro de noções de direito, a banca exigiu noções de direito constitucional. Tranquilo? Aí ela vem aqui, ó, dos direitos e garantias fundamentais em espécies. Essa banca é tão boa que ela disse aqui, ó, direito à vida, direito à liberdade, princípio da igualdade. Aí ela cita logo onde está, ó, artigo 5º, inciso 1º, princípio da legalidade e da anterioridade da lei penal, artigo 5º, inciso 2 e inciso 39. Ou seja, a banca resumiu e facilitou a tua vida. E eu vou dar o bizu em alguns desses incisos. Claro que a gente não vai ver todos, porque não temos tempo, mas na maioria a gente vai se dar bem. Então preste atenção. Primeiro, ó, dos direitos e garantias fundamentais em espécies. Onde é que vocês vão estudar isso? No artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Tranquilo? Então baixa a Constituição Federal. Não precisa mais de que isso. Texto de lei. Essa banca só cobra texto de lei. Em sua maioria, né? A maioria das suas questões. Preste atenção no texto de lei que tu vai se dar bem. Primeiro direito cobrado aí, ó. Direito à vida. Todos têm direito à vida. O direito à vida está previsto no caput do artigo 5º. Lá no artigo 5º diz: todos são iguais perante a lei, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, são 5 direitos previstos no caput do artigo 5º da Constituição, e desses 5 direitos variam, ou seja, derivam vários outros direitos. Então a gente vai ver de acordo com o que o edital está pedindo. Direito à vida, você tem que lembrar de basicamente o seguinte: o direito à vida não é apenas o direito de viver, de continuar vivo. Abrange o direito de continuar vivo, mas também o direito de ter uma vida digna, respeitando aí o princípio da dignidade da pessoa humana. É a busca da felicidade. Você tem direito de viver, mas você tem direito de viver uma vida digna. Tranquilo? Então esse é o direito à vida. Agora eu quero dizer a vocês que nenhum direito é absoluto. O direito à vida pode ser violado em alguns casos? Pode. No caso de guerra declarada, crime militar, pena de morte no Brasil. Só tem esse caso que pode existir pena de morte no Brasil. Então é um caso em que a vida vai ser tirada e prova que o direito à vida não é absoluto. Todos os direitos são relativos, ok? O direito à vida ainda abrange a vida intrauterina e a vida extrauterina. O que é a vida intrauterina? É aquela vida do feto, a gestante que possui um feto, uma criança se formando dentro dela. Aquela criança que está no ventre intrauterina, ela já tem direito à vida. Mas o direito à vida também abrange a vida extrauterina. É aquela vida que está fora do útero, quando nasce. Então, presta atenção, tranquilo? Próximo direito, direito à liberdade. Aí o direito à liberdade não é só o direito à liberdade de expressão, nem de pensamento. Mas sim, ó, liberdade de locomoção, liberdade de expressar seu pensamento.
Todos esses tipos de liberdade estão dentro desse direito que está aí no caput, ó, direito à liberdade. Só que a gente vai ver inciso por inciso. Aí quando a gente estiver falando do inciso específico, a gente comenta melhor sobre o direito à liberdade. Tranquilo? Próximo ponto, princípio da igualdade. Está lá no artigo 5º, inciso 1º da Constituição Federal. E o que é que diz o princípio da igualdade? Diz assim, ó, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Então, vê, princípio da igualdade, bicho. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Tem que ser igual para todos. Agora, isso eu estou falando da igualdade formal. Mas a igualdade, a gente viu na aula que ela se divide em duas. Igualdade formal e igualdade material. A igualdade formal, ela também se divide em duas. É a igualdade na lei e a igualdade perante a lei. Essa igualdade formal, ela diz que todos têm que ter o mesmo tratamento, seja homem, seja mulher, seja pobre, seja rico, tem que ter o mesmo tratamento na lei, ou seja, uma lei não pode ser criada com discriminação, e a lei, para ser aplicada, também tem que ser aplicada com igualdade. Então é a igualdade perante a lei. Igualdade na lei é o poder legislativo criando a lei, não pode causar distinção, tem que ser igual, homem e mulher, direito e obrigação. E igualdade perante a lei é o poder judiciário aplicando a lei ao caso concreto. O poder judiciário também tem que aplicar a lei igual para homens e mulheres, sem distinção. Tranquilinho? Igualdade se divide em igualdade formal, que a igualdade formal se divide em igualdade na lei e igualdade perante a lei. Mas a igualdade também pode ser material. Aí a igualdade material muda um pouco. A igualdade material é você tratar os desiguais com desigualdade na medida de sua desigualdade, para poder você igualar, para poder você trazer uma isonomia, uma igualdade dentre a sociedade. Por exemplo, quando eu digo que a licença maternidade para funcionário público é de 180 dias, maternidade, 180 dias, e a licença paternidade é de 15 dias. Por que essa distinção? Por que essa desigualdade, entre aspas? É porque a igualdade material trata os desiguais com desigualdade. Quem é que passa 9 meses com o menino na barriga? A mãe. Quem é que vai amamentar durante anos? A mãe. Então, a mãe é desigual em relação ao pai. Para poder igualar, eu dou 15 dias ao pai que não fez nada, só fez o menino. E dou 180 dias à mãe, que passou 9 meses com o menino na barriga e vai amamentar o menino durante anos. Estão entendendo? A igualdade material é isso. Tratar materialmente desigual aquela pessoa que é desigual, para poder tentar igualar ela com a outra. Entenderam? Tranquilo? Então, o princípio da igualdade morreu. Princípio da legalidade e da anterioridade da lei penal. Beleza. A legalidade, ela pode ser vista em sentido amplo e em sentido estrito. Legalidade em sentido amplo é tudo aquilo que tem cara de lei, que parece com a lei. Por exemplo, uma medida provisória, um decreto presidencial, por exemplo. Tudo isso não é lei em sentido estrito, ou seja, não é uma lei criada pelo Poder Legislativo, mas tem força de lei. Então eu posso dizer que essas coisas que eu falei respeitam o princípio da igualdade, mas a igualdade em sentido amplo, entenderam? E onde é que tem essa igualdade em sentido amplo? No inciso 2 do artigo 5º. Diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Princípio da legalidade em sentido amplo, porque fala alguma coisa. Agora, o que é o princípio da legalidade em sentido estrito? Trazendo para o direito penal, como cobra aqui, a anterioridade da lei penal. Está lá no artigo 39, no inciso 39 do artigo 5º da Constituição. Diz assim, ó, não há crime sem lei anterior que o defina,
nem pena sem prévia cominação legal. Não há crime sem lei, princípio da legalidade em sentido estrito, que agora está falando em lei, em crime, e o crime, para ser crime, tem que estar escrito numa lei, e essa lei tem que ser uma lei formal, ou seja, criada pelo poder legislativo. E como trata de crime, tem que ser uma lei federal, porque o crime não é crime em determinado estado, não é crime somente no município, não, ele é crime no Brasil. Então, lei federal cria crime, e essa lei tem que ser uma lei em sentido formal. Aí a gente fala sobre o princípio da reserva legal. Reserva legal é aquilo que a própria Constituição traz como reservado para ser regulamentado através de uma lei em sentido formal. É a lei criada pelo Poder Legislativo. Exemplo, lei penal. Então, esse mesmo inciso 39, ele diz assim, não há crime sem lei anterior que o defina, nem a pena sem prévia cominação legal. Dentro desse mesmo princípio, nós temos o princípio da legalidade em sentido estrito e temos o princípio da anterioridade da lei. Porque diz que não há crime sem lei anterior que o defina. Então, primeiro vem a lei para depois existir o crime. Nem a pena sem prévia cominação legal. Tem que vir antes a previsão da cominação daquela pena. Tranquilo? Então está aí o princípio da legalidade e da anterioridade da lei penal. O princípio agora da liberdade de manifestação do pensamento. Liberdade. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Eu peço desculpa a vocês se por acaso eu engoli alguma frase do texto de lei, porque eu não estou com o texto da Constituição, certo? Eu estou falando o que está na minha cabeça, então pode ser que eu esqueça de alguma coisa, mas o que vocês têm que se ligar é que a banca cobra o texto de lei, vocês vão ter que ler cada inciso desse aí 3 ou 4 vezes para poder passar na prova. E prestar atenção naquelas palavras-chave, são aquelas palavras que chamam a atenção. Pense como um examinador, pense assim, se eu fosse um examinador, como era que eu ia ferrar um candidato numa questão dessa? Eu ia trocar essa palavra por essa, entendeu? Eu ia, em vez de botar legal, eu ia botar ilegal, que o cara ia ler rápido e não ia perceber. Então presta atenção nas palavras-chave de cada inciso desse. Beleza, mas a manifestação do pensamento é livre, sendo proibido, vedado o anonimato. Se você souber disso, você não erra uma questão sobre manifestação do pensamento, que está aí no inciso 4, tranquilo? Basta saber que é livre a manifestação do pensamento, mas é vedado o anonimato. É proibido você falar sem se apresentar. Por exemplo, cobrir o rosto e falar o que você quiser. Negativo. Você pode falar o que você quiser, mas você tem que dar a sua cara, porque se você ultrapassar os limites, você vai ter que responder pelo excesso. Tranquilo? Aí passa aqui para o princípio da inviolabilidade e intimidade à vida privada, à honra e à imagem. Pronto, esse princípio, basta você saber uma coisa. Existe a inviolabilidade da intimidade, vida privada e honra e a imagem das pessoas, certo? Se alguém violar esses direitos, o que é que vai acontecer? A pessoa que sofreu o dano vai ter direito a uma indenização por danos morais e materiais. Lá no texto diz ou materiais. Tranquilo. Ou uma ou outra, ou as duas. Uma não exclui a outra, entendeu? Se eu receber uma indenização por danos morais, nada impede que eu receba a indenização por danos materiais. Tranquilo? Partindo aqui para inviolabilidade do lar. Eita, essa aqui vai cair na prova. Anota aí. Lê esse danado desse inciso 11, porque vai estar na tua prova. Diz assim, a casa é asilo inviolável do indivíduo. Nela ninguém podendo penetrar sem o consentimento do morador. Ou seja, se o morador não deixar, você então não pode entrar. Agora existem exceções. O próprio inciso diz assim, salvo no caso de flagrante delito. Se o cara tiver em flagrante delito, qualquer pessoa pode prender ele e pode entrar na residência dele, porque isso é uma exceção que o próprio inciso traz, entenderam? Está em flagrante, posso entrar sem ordem judicial, de dia ou de noite. Ou se não, no caso de desastre
ou para prestar socorro. Aí eu posso entrar de dia ou de noite sem autorização do morador, para prestar socorro em caso de desastre. Isso é óbvio. Agora presta atenção. Em caso de ordem judicial, para cumprir um mandado de prisão, por exemplo, aí só pode ser cumprido durante o dia. Tranquilo? É a única situação em que eu só posso entrar na casa sem o consentimento do morador durante o dia. É aquela para cumprir um mandado judicial. E dia, para o direito e para a prova de vocês vão ter que saber duas teorias. Uma diz que dia é de 6 da manhã às 18 horas. E outra diz que dia é do amanhecer até o pôr do sol. Qual é a que está certa? As duas. Então, aqui cair, marque como certa e você vai ser aprovado. Tranquilo? Sigilo das correspondências e das comunicações. Esse inciso 12 trata do sigilo das correspondências e comunicações. Aí quando tu for ler ele, tu vai ver que tem assim: salvo no último caso, diz que são invioláveis as correspondências, os dados e as comunicações telefônicas. Aí o inciso diz: salvo no último caso, que são as comunicações telefônicas, por ordem judicial, para fins de investigação penal ou instrução processual penal. Ou seja, a interceptação telefônica, para ser violada, tem que ter ordem judicial, tem que ser para investigação criminal ou se não para instrução processual penal. Tranquilo? Lembrando disso, você não vai errar a questão. Liberdade de propriedade. Aqui na liberdade de propriedade você tem que saber o quê? Todos têm direito à propriedade. Tranquilo? Todo mundo tem direito a comprar uma casa, a adquirir um carro, por exemplo. Agora, essa propriedade ela deve atender os fins sociais. Por exemplo, eu compro uma casa e deixo lá abandonada, cisterna aberta, mosquito da dengue, o mato crescendo, cria rato, inseto, barata, sei lá o que. Essa minha casa é minha, é propriedade minha, mas ela não está atendendo a sua função social. Então o Estado pode o quê? Tomar ela de mim, certo? Aí a banca só cobrou esses dois incisos, a gente não vai falar em desapropriação, porque a banca não cobrou. Tranquilo? Basta saber isso. Eu tenho direito de propriedade, mas a propriedade deve atender os fins sociais. Tranquilo? Vedação ao racismo. O racismo é crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão. Pronto. 3 palavrinhas você vai ter que levar para a sua prova. Racismo é inafiançável. O racismo não cabe fiança, tranquilo? Mas o racismo também é imprescritível. Ele não prescreve com o passar do tempo. Se você cometeu racismo o resto da sua vida, um dia você vai poder ser punido, tranquilo? E o racismo traz como pena, tem que trazer como pena uma pena de reclusão. Então eles costumam trocar essas 3 palavrinhas. Prestem atenção nesse inciso aí. Garantias à integridade física e moral do preso, não tem o que saber, só diz que o preso é garantido ao preso a integridade física e moral. Ponto final. Só basta ler o inciso e acabou. Quando a banca cobrar esse inciso, ela vai copiar e colar e mudar alguma palavra. Então, decora esse danado. Vedação às provas ilícitas. A prova ilícita, ela é proibida no Brasil, isso aí é óbvio. Se a prova é ilícita, ela é proibida. E todas as provas que derivam da prova ilícita também se tornam ilícitas. É o fruto da árvore envenenada. Se a árvore está envenenada, todos os frutos que saírem dela vão ser envenenados. Então a prova ilícita é inválida. No Brasil não é aceita. Tranquilo? Depois a gente vê aqui, princípio da presunção de inocência. O princípio da presunção de inocência diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Tranquilo? Então,
Eu estou respondendo um processo, matei uma pessoa, por exemplo. Até o meu processo terminar e não couber mais recurso, eu sou considerado inocente. É isso que esse inciso diz, princípio da presunção da inocência. Por isso que a regra é que você deve responder em liberdade. Matei 50 pessoas, vou responder em liberdade, porque eu sou inocente até que o meu processo transite em julgado, até que não caiba mais recurso para aquele processo. Entenderam? Esse é o princípio da presunção de inocência. Ninguém é considerado culpado até o trânsito em julgado de uma sentença penal que condenou a pessoa. Tranquilo? Privilégio contra a autoincriminação. Aí está lá no inciso 63. Diz que o preso tem direito ao silêncio. O preso tem direito de ficar calado. Tranquilo? Somente isso, meu velho. Não precisa nem ler para tu saber que o preso tem direito ao silêncio. Beleza? Aí aqui, ó, dos militares do Estado, do Distrito Federal, dos territórios e da segurança pública, né? Artigo 42 e artigo 144. Vocês vão ler, que a banca gosta de cobrar texto de lei. Vai pegar lá, copiar e colar. E tu vai dizer se está certo ou se tem alguma palavrinha errada. Beleza? Então a gente termina por aqui essa revisão de direito constitucional para a PM da Paraíba. E daqui a pouco a gente volta com direito penal, tranquilo? Depois do direito penal a gente também vai ver processo penal. Aí a gente fecha com a nossa revisão geral sobre direito constitucional, direito penal e direito processual penal. Beleza? Boa sorte a todos. Já saiu o local de prova. Procure seu local com antecedência para não perder a hora. E tamo juntos. Daqui a pouco sai direito penal, ok? Valeu!